capítulo 4, versículo de número 35. Eu ia pregar outra mensagem, eu ia pregar Marcos, capítulo 4. Melhor, eu ia pregar Marcos, capítulo 2. Mas, no decorrer do culto aqui, Deus falou comigo e mudou a mensagem. Então, eu vou pregar Marcos, capítulo 4, o verso de número 35. Os irmãos que encontraram, localizaram, diz amém? Está escrito assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos, atravessemos, naveguemos para outra margem. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Deus vos abençoe poderosamente. Quero aqui louvar a Deus por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor me concede de poder fazer uso da sua palavra, poder compartilhar sua palavra com a igreja. Louvar a Deus pelo anjo dessa igreja, pela vida do pastor Regis, juntamente com a sua esposa. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando o ministério que Ele lhe confiou. Que onde o Senhor colocar suas mãos, que Deus venha prosperar, que Deus venha dar o crescimento para esse trabalho nessa igreja. Obrigado pelo convite, pela confiabilidade. Obrigado por me confiar o microfone e o púlpito para compartilhar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Sempre é uma honra e uma alegria poder estar aqui com o pastor e com os irmãos. Nós estamos felizes e alegres por estarmos aqui mais uma vez para adorarmos a Deus com os irmãos, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu trago saudação de paz, trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Daniel Malafaia e a pastora Laís Malafaia. Trago um abraço do pastor Regis e toda a igreja. Amém, irmãos? Amém. Está ali minha esposa que já louvou, diaconisa Tatiana. Deus abençoe, nossa filhinha Antonella também. Deus abençoe o obreiro que está aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Quem veio aqui ouvir a voz de Deus, Deus já falou conosco poderosamente. O ambiente está gostoso, um ambiente espiritual, e Deus tem falado conosco poderosamente e vai continuar falando através da sua poderosa palavra. Antes de Jesus estabelecer a sua igreja na terra, Jesus disse para um dos seus discípulos, na Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16, Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse essa frase para Pedro, depois que Pedro confessou que ele era Cristo, Filho de Deus, quando Jesus falou essa frase para Pedro, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, Jesus estava dizendo que a igreja iria ser uma igreja vitoriosa. Mas em contrapartida, em João 16:33, antes da sua ascensão, Jesus disse para os seus discípulos: mas tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Mateus 16, quando Jesus disse que a igreja ia ser uma igreja vitoriosa, porque nem as portas do inferno iriam prevalecer contra a igreja. Mas em João 16:33, Jesus disse que os discípulos iriam ter aflições, iriam sofrer, mas era para eles serem animados, porque Jesus venceu o mundo e eles também iriam vencer. Jesus está dizendo que a igreja
vai ser uma igreja vitoriosa, mas a igreja não será isenta de sofrimento, não será uma igreja isenta de aflições, tempestades, lutas, dificuldades, circunstâncias. Até porque muitos acham e pensam que servir a Deus é ausência de sofrimento, ausência de tempestade, ausência de dificuldade. E o fato de nós servirmos a Deus, o fato de nós sermos discípulos de Jesus Cristo, não significa que estamos isentos, imunes de passar por tempestades, de passar por dilúvios, sofrimentos, dificuldades, lutas, provações, desertos, vales. Na Bíblia, Jesus nunca fez uma promessa dizendo que iria ser fácil para a igreja enquanto a igreja estivesse na terra. Não existe uma promessa que Jesus fez para nós dizendo que iria ser fácil para a igreja. Pelo contrário, Ele disse que no mundo nós iríamos ter aflições, sofrimento, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, Ele nos fez essa promessa, uma promessa da sua presença todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não falou que iria estar conosco só domingo, só quarta, só quinta, não. A promessa é que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Então aprenda isso nessa noite. Vai ter dificuldade, vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter provações, vai ter deserto, vai ter vales, mas vai ter a presença de Jesus com você. Vai ter a presença de Jesus conosco. Vai ter a presença do Espírito Santo de Deus conosco. É isso que nós precisamos entender. O fato de sermos cristãos, servirmos a Deus, não estamos isentos, imunes de passarmos momentos difíceis. Mas Jesus está conosco, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Deus está com você, Jesus está com você. Você passando prova ou não passando prova, passando tempestade ou não passando tempestade, passando dificuldade ou não passando dificuldade, com a porta aberta ou com a porta fechada, chorando ou sorrindo, fraco ou forte, se você tem a garantia da presença de Jesus, nós temos a garantia da presença de Jesus. Jesus está conosco em todos os momentos. O texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 4, verso de número 35, está escrito: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado, para a outra banda, para a outra margem do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, ou do lago de Genezaré, que é a mesma coisa. E naquele dia, sendo já tarde, que dia é esse aqui? Esse dia aqui foi um dia que Jesus passou o dia inteiro pregando. Depois você lê com mais calma em sua casa o contexto desse texto. Marcos capítulo 4, versículo 1 está escrito: nesse dia aqui, Jesus passou o dia inteiro pregando a palavra. Jesus passou o dia inteiro ensinando a palavra, na beira do mar da Galileia, na beira do mar de Tiberíades, na beira do lago de Genezaré, de dentro de um barco sentado. Esse dia aqui, Jesus estava dentro de um barco sentado e pregou a palavra, ensinou a palavra o dia inteiro. Nesse dia aqui, Jesus pregou pelo menos 4 mensagens. Pregador, quais foram as mensagens que Jesus pregou nesse dia aqui? Jesus pregou a mensagem da parábola do semeador. Jesus pregou a mensagem da parábola da candeia. Jesus pregou a mensagem da parábola da semente. E Jesus pregou a mensagem do grão
de mostarda. Pregou pelo menos 4 mensagens sobre fé e sobre o reino de Deus. Eu prego uma, já cansa, pastor. O pastor prega uma, já cansa. Aqui Jesus pregou pelo menos 4 mensagens. O dia inteiro pregando a palavra, ensinando a palavra. Pregador por quê? Porque a prioridade do ministério de Jesus era a palavra. O centro do ministério de Jesus era a palavra. Aonde Jesus ia, por onde Jesus passava, ele aproveitava as oportunidades para pregar a palavra, para ensinar a palavra, porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que salva. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Salmo 119, 105, a palavra nos dá direção: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o teu caminho. A palavra de Deus nos blinda contra o pecado. Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus liberta. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade. Jesus Cristo é a palavra. A palavra de Deus nos santifica. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus gera fé em nossos corações. A palavra de Deus produz fé em nossos corações. Romanos 10, 17, e a palavra de Deus vem por ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu vim aqui nessa noite pregar para uma igreja que prioriza a palavra, pregar para uma igreja que preza pela palavra, ama a palavra, guarda a palavra, evangeliza através da palavra, profetiza através da palavra. Quem ama a palavra de Deus, levanta a mão para adorar a Deus. Só quem ama a palavra, só quem prioriza a palavra, só quem prega a palavra de Deus, abra a boca e adora Ele aí por um segundo nesse momento. Eu vim aqui pregar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Jesus passou o dia inteiro pregando a palavra, e aí as horas se avançaram, a noite está chegando. Aí no verso 35 Jesus se revela para os discípulos. Está escrito no verso 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus para os discípulos: passemos para o outro lado, passemos para a outra banda, atravessemos para a outra banda do mar da Galileia. Interessante que Jesus sabia tudo o que iria acontecer nessa travessia. Jesus, 100% Deus, sabia tudo o que iria acontecer nessa navegação. Jesus, 100% Deus, sabia tudo o que iria acontecer nessa passagem de um lado do mar da Galileia para o outro lado. Mas Ele não falou por discípulos: passem vocês para o outro lado, naveguem vocês para o outro lado, atravessem vocês para o outro lado. Ele disse: passemos para o outro lado. Era Jesus dizendo por discípulos, não está escrito, mas é uma conjectura minha, aplicação minha. Era Jesus falando por discípulos: o vento vai se levantar, a tempestade vai se levantar, a água vai entrar no barco, o vento vai agitar o barco, mas eu vou atravessar com vocês, eu vou passar com vocês, eu vou navegar com vocês, eu vou estar com vocês. A tempestade vai se levantar, o vento vai se levantar, as ondas vão passar por cima do barco, a água vai entrar no barco, o mar vai estar revolto, mas eu vou atravessar com vocês, eu vou ir com vocês. E quando Jesus vai com você, irmão, quando Jesus vai com você, irmã, quando Jesus vai conosco, pastor,
pode se levantar o vento, pode se levantar o inferno, pode acontecer o que aconteça. Se Jesus está conosco, aleluia, nós iremos chegar do outro lado. Se Jesus está conosco, mesmo com vento, com tempestade, com mar revolto, com água dentro do barco, você vai chegar do outro lado, vai chegar no porto seguro. Aleluia. Glória a Deus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, mas não deixou os discípulos atravessarem sozinhos, não deixou os discípulos navegarem sozinhos, passarem sozinhos para o outro lado. Jesus conhece a estrutura de cada um de nós. Jesus conhece as nossas fraquezas, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa fé, conhece as nossas limitações. Jesus sabe realmente quem nós somos. Jesus sabe quem está preparado para enfrentar uma tempestade e quem não está. Quem está preparado para enfrentar uma luta e quem não está. Ele jamais vai te colocar dentro de uma prova sendo que você não tem estrutura para suportar. Ele jamais vai permitir você entrar numa tempestade se você não tiver estrutura para suportar. Ele jamais vai te colocar dentro de uma prensa sem você ter estrutura para suportar a pressão. Jesus não coloca ninguém em barco furado. Se você está dentro dessa prova, dentro dessa prensa, se você está no meio dessa tempestade, se você está passando por essa luta, enfermidade, porta fechada, fica tranquilo, porque Deus conhece a sua estrutura. Pregador, eu não estou aguentando mais. Aguenta, porque Deus te conhece. Deus jamais vai permitir uma provação que você não suporte. Vai permitir uma prensa que você não suporte a pressão. Jesus está falando: eu estou com você no meio dessa tempestade, eu estou com você dentro dessa prensa, eu estou com você dentro desse processo, eu estou com você dentro dessa prova, eu estou com você dentro dessa cova. Você não vai morrer. Daniel capítulo 6. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. Aí de manhãzinha o rei foi lá olhar. Daniel estava lá vivo. Por que que os leões não devoraram Daniel? Porque Daniel tinha depósito com Deus. Pregador, o que é depósito? Oração. Tinha depósito. Na hora de sacar, Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões. O problema é que a gente quer sacar onde não depositou, quer colher onde não semeou. E isso é uma regra base no mundo espiritual. Oração é depósito. Não tem como sacar onde eu não depositei. Não tem aonde eu colher onde eu não semeei. Isso é uma regra base no mundo espiritual. O interessante é que Daniel não matou os leões. Deus poderia, pastor, ter dado autoridade, uma unção para Daniel rasgar o leão no meio. Por quê? Porque se você ler na Bíblia, está escrito: Davi matava leão e urso. Davi matou um leão, Sansão matou um leão. E Daniel só orou para Deus fechar a boca dos leões. Tem que eu aprendo. Tem guerra, tem luta, irmão, que você tem que enfrentar através das suas forças. Mas existe guerras que é só através da oração. Vou melhorar. Tem luta que você vai vencer através das suas próprias forças. Mas existe lutas que só vai vencer através da oração. Davi matou o leão, Sansão matou o leão, mas Daniel não matou o leão. Daniel só orou. A importância de discernirmos quando a batalha é uma batalha, meramente uma batalha militar, e quando é uma batalha espiritual. Quando é uma batalha espiritual, uma luta espiritual, uma tempestade espiritual, tem que ir para a oração. Só vai vencer através da oração, do jejum, da palavra.
E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. O verso de número 36 diz, o verso de número 36: e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Os discípulos levaram Jesus como Jesus estava no barco. Como que Jesus estava no barco? Assentado. Ele tinha pregado o dia inteiro. Assim como Jesus estava sentado dentro do barco, levaram Jesus para atravessar para o outro lado, passar para o outro lado. O verso 37 diz: e levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O verso 37 é onde a chapa esquenta. E levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento. Pastor, não é uma tempestade de chuva, é uma tempestade de... Ajuda o pregador, irmãos. É uma tempestade de... Há uma diferença: tempestade de chuva e tempestade de vento. A tempestade de vento é pior do que a tempestade de chuva, porque quem já presenciou a tempestade de vento vem para destruir tudo, acabar com tudo, arrancar o que está no lugar, tirar o que está no lugar, levar o que está no lugar. Aqui se levantou uma tempestade de vento. O interessante é que Jesus está no barco com os discípulos. Os discípulos levaram Jesus com eles no barco. Jesus está no barco com os discípulos. E mesmo com Jesus no barco com os discípulos, a tempestade de vento se levantou. O que eu aprendo? Que a presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Vou repetir isso aqui. Jesus está no barco e a tempestade se levantou. A natureza poderia obedecer Jesus, respeitar Jesus. Não vamos assoprar esse barco aí, não vamos balançar esse barco, não vamos açoitar esse barco, porque o dono do vento, o dono de tudo está nele. Mas mesmo com Jesus no barco com os discípulos, a tempestade se levantou. Eu aprendo que a presença de Jesus no barco, a presença de Jesus em nossas vidas, não significa ausência de tempestades, mas significa que o barco não vai afundar, significa que o barco não vai naufragar, significa que o barco não vai ser destruído, significa que você não vai morrer no meio dessa tempestade, significa que você vai sair mais forte dessa tempestade, porque o dono do vento, o dono do mar, o Criador de todas as coisas está com você, está na sua embarcação. Jesus está no barco. Mesmo assim, a tempestade se levantou. O fato de Jesus estar com você, estar conosco, não significa que estamos imunes, isento de passarmos por momentos difíceis. Jesus está com você, Jesus está conosco. Enquanto estivermos aqui na terra, não estamos imunes, isentos de passarmos e vivenciarmos tempestades, dificuldades, lutas. Até porque tanto o ímpio quanto o justo passa por tempestade. Tanto o ímpio quanto o justo passa por luta. Qual é a diferença do ímpio e do justo? É que o ímpio passa tempestade sem Jesus. O crente passa pela tempestade com Jesus. O diferencial é a reação, é a forma como nós reagimos diante de uma tempestade. A diferença é a forma como nós nos comportamos diante da tempestade, das lutas, das dificuldades. Como é que o ímpio se comporta diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade, de uma luta? Muitos deles se suicidam, muitos deles pulam da ponte, muitos deles colocam a corda no pescoço e se matam. E o crente, passando luta, no meio da tempestade, no meio do deserto, qual é a reação do crente? O crente sabe o que fazer. Ele sabe que Deus ainda desce no quarto da oração. Ele sabe que Deus ainda responde no quarto da oração, se revela no quarto da oração, fala no quarto da oração, se manifesta no quarto da oração.
tempestade se levantou. Verso 37. Tempestade se levanta, as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já se enchia. O verso 38 diz: e Jesus estava na polpa do barco dormindo, sobre uma almofada. A tempestade se levantou, a água entrou no barco, ondas por cima da embarcação. Só que o verso 38 diz que Jesus estava na polpa do barco, com a cabeça sobre uma almofada, dormindo. Pregador, Jesus estava desesperado? Não. Estava acordado? Não. Estava com medo? Não. Como que Jesus estava? Dormindo, com a cabeça sobre uma almofada. Esse versículo aqui, pastor, é um versículo inexplicável. Não existe pregador na terra, teólogo, PhD, para explicar a interpretação desse versículo aqui, porque é inexplicável. Como que alguém pode dormir no meio de uma tempestade? E uma tempestade de vento aí. Como é que a tempestade está açoitando o barco, ondas por cima da embarcação, água entrando no barco e Jesus com a cabeça sobre uma almofada dormindo? O que eu aprendo aqui? Que o que deixa nós desesperados não deixa Jesus desesperado. O que me desespera não desespera Jesus. O que me preocupa não preocupa Jesus. A nossa ansiedade não deixa Jesus ansioso. A nossa preocupação não deixa Jesus preocupado. Ele está no barco dormindo e os discípulos desesperados, cheios de medo, cheios de covardia, cheios de medo, desesperados, sem saber o que fazer. Aí eles têm uma ideia: vamos despertar Jesus, acordar Jesus. E aí, em meio à tempestade, eles despertaram Jesus. Despertaram Jesus. Eles vão despertar Jesus. Senhor, não te importas que pereçamos, não te importas que morramos. Perceba que a tempestade não acordou Jesus, a água dentro do barco não acordou Jesus, ondas por cima do barco não acordaram Jesus. Foram os discípulos que foram despertar Jesus. Foram os discípulos que foram acordar Jesus. O que eu aprendo? É noite de você descansar em Deus. Ficar ansioso, ficar cheio de medo, ficar preocupado, não vai resolver o seu problema, não vai adiantar nada. Pregador, qual é a melhor decisão a ser tomada no meio da tempestade? Colocar a cabeça no travesseiro e dormir. A melhor decisão a ser tomada é confiar que Jesus é o dono de tudo, está no controle de tudo, está no comando de tudo, e no final tudo vai dar certo e o nome dele vai ser glorificado. Palavra de Deus para alguém nessa noite: descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele irá satisfazer o desejo do seu coração. Deleitar é deitar, descansar. 1 Reis, capítulo de número 19. Elias está cheio de medo. Jezabel falou que ia matar o profeta, mandou um mensageiro avisar o profeta: fala para Elias que eu vou dar 24 horas de vida para ele, a cabeça dele vai rodar. E aí Elias, tomado de medo, cheio de medo, fugiu para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele encontra uma árvore, encontra um pé de zimbro, e entra debaixo daquela árvore e dorme. Deus envia um anjo. Envia um anjo debaixo da árvore, do pé de zimbro onde Elias estava. E o anjo prepara uma refeição para Elias. Prepara
uma comida para Elias. Assa pão na brasa, cozinha pão na brasa. O interessante é que enquanto Elias está dormindo, pastor, o anjo está com a mão na massa. Enquanto Elias está dormindo, o anjo está trabalhando, preparando a refeição, preparando um alimento para o profeta. Elias está dormindo, não está vendo, mas o anjo está trabalhando, está com a mão na massa, está preparando a refeição. Porque até dormindo Deus trabalha por você. Até dormindo Deus trabalha em seu favor. Até dormindo Deus age em seu favor. Foi através de um sono profundo que Deus tirou uma costela de Adão e fez uma mulher da costela de Adão. Adão dormindo, Adão não viu. Deus foi lá e arrancou a costela de Adão e fez uma disjuntora, uma auxiliadora, uma esposa para Adão. Até dormindo Deus trabalha por você. Descansa, tranquiliza o seu coração, acalma a sua alma. Jesus está no comando, Jesus está no controle. Apenas confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Não permita essa tempestade te abalar, não permita essa luta te abalar, não permita essa perda te abalar, não permita essa porta fechada te abalar, não permita essa perseguição te abalar, não permita nada te abalar, porque se você confia no Senhor, você é como um monte de Sião. Pode a tempestade vir, pode a luta vir, pode as perdas vir, pode entrar água no barco, pode o vento soprar, mas você vai permanecer intacto. Vai permanecer intacto, nada vai te abalar, porque a sua confiança, a nossa confiança está no Senhor. Jesus acorda, fala com a natureza, dá uma ordem para a natureza obedece, o vento se aquieta, houve uma grande bonança. Aí o texto diz que Jesus vai repreender os discípulos. Eu estou encerrando. Vai repreender os discípulos. Qual foi a repreensão de Jesus depois que ele acalmou a tempestade? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Como é que ainda não tendes fé? É uma repreensão de Jesus para os discípulos. Não era para os discípulos ter medo, era para os discípulos ter fé. Não era para os discípulos ficarem desesperados, era para os discípulos acreditar que Jesus estava com ele. Não era para os discípulos terem medo, era para os discípulos terem fé. Por que sois tímidos? Por que sois medrosos? Como é que ainda não tendes fé? Jesus passou o dia inteiro pregando no contexto desse texto. Em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Os discípulos passaram o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Jesus pregar, e a fé, e eles não deixaram a palavra gerar fé nos corações deles. Aqui na tempestade eles estão sem fé, eles não têm fé para confiar em Jesus, eles não têm fé para confiar que Jesus iria acalmar a tempestade. Por que sois tímidos? Como é que ainda não tendes fé? Eles não era para os discípulos terem medo, era para os discípulos terem fé, confiar, porque Jesus havia liberado a palavra. No versículo de número 35, Jesus já tinha liberado a palavra. Qual foi a palavra que Jesus liberou? Passemos para o outro lado. Atravessemos para o outro lado. Os discípulos estavam debaixo de uma palavra de Jesus. Os discípulos estavam debaixo de uma promessa de Jesus. Passemos para o outro lado, atravessemos para o outro lado. Quem está debaixo da palavra de Deus aqui nessa noite? Quem está debaixo da promessa de Deus aqui nessa noite? Então pode ir, vai dar certo, pode navegar, pode atravessar, pode passar para o outro lado. Ele já liberou a palavra. Você está debaixo da promessa, está debaixo da palavra. Jesus não é igual o homem que fala e não cumpre. Jesus, ele fala e ele cumpre. E aí o texto termina
discípulos, um olhando para o outro e dizendo: quem é este? Aleluia. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória. O texto acaba, pastor, com um barco cheio de crentes, um olhando para o outro, perguntando: quem é esse aí? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus realizar milagres e não sabiam, não conheciam quem era Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus na prática. Tem crente que conhece Jesus só na teoria, só de ouvir falar, igual Jó. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Mas nós conhecemos Jesus em dois níveis. Conhecemos a Deus em dois níveis: na teoria e na prática. Jesus passou o dia inteiro pregando teoria, mas o dia termina com a tempestade prática. Vou repetir para encerrar. Jesus passou o dia inteiro ensinando, pregando teoria, mas o dia aqui termina com uma tempestade prática. Porque Evangelho é prática. Evangelho é experiência com Jesus. Evangelho é andar com Jesus. Amém? Quem recebeu essa palavra, levanta a mão e aplauda Jesus. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Alguém que está parado, que quer voltar, quer reconciliar com o Senhor? Levante a mão. Tem alguém que está parado e quer voltar para Jesus, renovar a aliança? Se tiver, levanta a mão, vem aqui na frente, o pastor vai orar por você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente, o espaço está aberto, o pastor da igreja irá orar pela sua vida. Se não tem, Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe conceda uma noite abençoada, um sono suave. Pastor, obrigado pelo espaço, pela confiabilidade. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus de novo. Glória a Deus. Jesus Marcondes tem o material.